O Real Madrid, pela maioria das métricas que você quiser usar hoje, é considerado o maior clube do mundo. O sonho de quase todos os jogadores parece ser sempre jogar por lá, num nível que inclusive jogadores alemães formados na base do Bayern, se destacando no elenco principal mesmo com 17 anos de idade, falam publicamente que o Bayern é um grande clube, mas que sonha em jogar pelo Real Madrid. São os maiores campeões da história de La Liga, o maior campeão da história do Mundial de Clubes e, obviamente, o clube com mais títulos da Champions League, tendo mais que o dobro de títulos para o segundo colocado. Segundo a Forbes, eles são o clube mais valioso do mundo, num valor absurdo de 7 bilhões de dólares, e segundo a Deloitte Football, são o clube que mais vezes liderou o ranking de receita anual da história do futebol. Isso cria esse ambiente de que a maioria dos grandes jogadores de futebol do mundo querem jogar pelo Real Madrid, o que tem um lado positivo e um lado negativo. O lado bom é, obviamente, de que você tem os melhores jogadores do mundo querendo jogar pelo seu clube. Só que o lado negativo é que você também tem a maior concentração de ego por metro quadrado do planeta Terra. E quando você junta o maior clube do mundo com os maiores jogadores do mundo e um ego maior do que a estrutura do novo Santiago Bernabéu, você cria um ambiente extremamente difícil de gerir. E foi exatamente nessa situação que o Xabi Alonso foi colocado na temporada de 25-26. Um treinador que chegou no Real Madrid com esse status de gênio moderno, com uma ideia tática clara, com todo o hype que você tinha da mídia, dos torcedores e a promessa de ser então esse nome que ia guiar o Real Madrid para a próxima era de títulos, de dominância do clube, e em só 7 meses ele foi demitido. Esse mesmo técnico que guiou o Bayer Leverkusen para o primeiro título invicto da história da Bundesliga, com o Bayer Leverkusen que nunca tinha vencido o campeonato, além de um título de Copa da Alemanha, e a única derrota de toda essa temporada foi a final da Europa League para a Atalanta. E na segunda temporada guiou esse mesmo Leverkusen para um G4 na Alemanha e para as oitavas de final da Champions. Ele que chegou com esse status de que ia fazer o Real Madrid dominar tudo, vencer todos os campeonatos de forma invicta como fez com o Bayer Leverkusen, foi demitido depois de uma derrota na final da Supercopa da Espanha. E hoje a gente vai falar exatamente sobre como o projeto do Xabi Alonso no Real Madrid simplesmente desmoronou. O que aconteceu para ele dar tão errado tão rápido. Depois de ter uma boa partida contra o Barcelona, em contraste do que vinha acontecendo há alguns meses, que terminou em uma derrota por 3-2, o Xabi Alonso foi demitido do Real Madrid, substituído pelo também ídolo do clube Arbeloa, que estava atuando como técnico do time reserva. E até mesmo para um clube que costuma ser tão dramático como o Real Madrid não deixa de ser meio surpreendente a velocidade com que tudo desmoronou pro lado do Xabi Alonso como treinador. Quando ele chegou no passado, a diretoria vendia exatamente a ideia dele trazer mais disciplina e rigor tático para uma equipe que tinha se perdido um pouco no comando do Ancelotti, que foca exatamente numa liberdade maior para os seus jogadores dentro de campo, como foi nas últimas temporadas. E tiveram alguns momentos durante os primeiros 6 meses ali em que o plano parecia funcionar, particularmente depois da vitória do El Clássico contra o Barcelona em outubro, num resultado que colocou o Real Madrid na época 5 pontos à frente na liderança de La Liga. Só que essa também foi a partida que rolou aquele protesto do Vini Júnior, que ficou descontente por ter sido substituído durante a partida. Protesto esse que não foi punido pela diretoria do clube. E esse foi um dos principais fatores que começou a mostrar um pouco pra gente de como funcionava ali os bastidores do Real Madrid, com um dos principais jogadores do time saindo de forma completamente ilesa depois de uma atitude de indisciplina com o treinador, com a principal autoridade ali na beirada do campo. Atitudes como essa podem não parecer muita coisa, mas aos poucos vão minando a autoridade que o treinador tem com o resto do elenco. Esses momentos foram deixando claro ali que quem manda no elenco, quem manda ali no clube, não é o treinador. O clube não vai ir contra o seu elenco galáctico, não vai ir contra o ego dos seus principais jogadores para defender os ideais táticos de um treinador. E exatamente essa substituição do Vini Júnior foi um dos primeiros sinais de que o Alonso em nenhum momento teria o respaldo do Real Madrid para realmente impor as suas ideias e fazer o que ele foi contratado para fazer. Depois disso, outros jogadores, incluindo o Fede Valverde e o Bellingham, também tiveram ali os seus problemas com o estilo de gestão e os planos táticos do Alonso, e teve uma frequente falta de comprometimento por parte desses e de outros jogadores
com as ideias que ele queria pôr dentro do jogo, que acabaram culminando numa sequência de derrotas ali pro Celta de Vigo em casa e depois pro Manchester City na Champions League. E tudo isso reforça pra gente o quão único é o cenário do Real Madrid como um clube em todo o mundo, porque você tem um treinador que fica dividido entre duas frentes ali, a da diretoria, ou do presidente todo-poderoso que manda em todo o clube, e também de um vestiário ali recheado de estrelas e de egos que são extremamente difíceis de controlar. E o Xabi Alonso conseguiu perder os dois lados. Falando primeiro da questão do vestiário, o Alonso quase nunca conseguiu escalar o mesmo time titular em La Liga. Ele sempre estava fazendo ajustes na equipe. Segundo o The Athletic, o Real Madrid tinha uma média de 3,1 mudanças por jogo, o que fazia o Real Madrid aparecer como um dos times menos consistentes de todo o campeonato espanhol. Agora, claro, uma das coisas que contribuiu para isso definitivamente foi a questão das lesões, principalmente na defesa, onde o Rudiger, o Militão, o Carvajal, o Alaba, o Haaland, o Mendy, o Alexander-Arnold, todos foram desfalques notáveis em algum momento da temporada. E essa falta de coesão do time ficava evidente em campo quando você assistia os jogos do Real. O Alonso experimentou com várias formações e vários esquemas táticos diferentes durante o seu tempo ali no comando do clube, numa tentativa de tentar colocar os seus melhores jogadores nas melhores posições, sempre tentando manter um sistema que funcionasse com a sua filosofia, com e sem a posse de bola. E aí que apareceu o principal problema tático do Alonso, e não necessariamente por culpa do sistema que não funcionava, mas por ele estar tentando implementar no Real Madrid. O Alonso gosta de um time em que os 11 jogadores joguem em conjunto. Os 11 atacam, só que ao mesmo tempo os 11 defendem. Todo mundo tem que jogar pelo coletivo. E esse discurso nunca foi escondido pelo treinador. Ele inclusive falou publicamente sobre isso numa coletiva de imprensa no Mundial de Clubes. Uma coisa que tá clara pra mim é que temos que defender com todos nós. Todos os 11 jogadores têm que estar envolvidos. E a proposta tática, no ideal, é até simples. Quanto mais compacto o time for sem a bola, mais rápido o Real Madrid conseguiria fazer uma pressão e conseguiria recuperar a posse de bola e ficaria mais perigoso no ataque. E em números até funcionou, porque o Real Madrid passou a roubar mais bolas no terço final do campo do que fazia na temporada passada. E aí entra o Bayer Leverkusen como uma comparação perfeita, porque lá o Xabi Alonso tinha um grupo que acreditava cegamente nele. Você tinha jogadores jovens, jogadores desacreditados que viam naquele projeto uma grande chance da carreira. Se ele pedisse para eles sacrificarem números individuais, eles iam fazer isso, como inclusive fizeram, já que o time não tinha um goleador principal. Todo mundo jogava pelo sistema porque sabiam que se o plano desse certo, todo mundo ia sair ganhando. No Real Madrid, o cenário é completamente diferente, porque além de não ter as peças que ele precisava para o sistema funcionar como ele tinha no Leverkusen, como por exemplo o Xhaka ali que comandava o meio de campo, e desde a saída do Kroos o Real não tem mais um jogador com essa característica. No geral, os jogadores do Real Madrid não se viam como parte de um projeto, mas como uma instituição. Eles sabem que o técnico do Real Madrid é passageiro, depois do Alonso vai vir outro, e depois desse outro vai ter mais um. Eles, como instituição, ficam e eventualmente por estarem jogando no Real Madrid vão vencer alguma coisa. Então quando o Alonso pede esse nível de entrega coletiva por parte do elenco, ele tá batendo no muro invisível. E o problema não é que os jogadores não sabem fazer o que o Xabi tá pedindo, o problema é que eles não necessariamente querem ou precisam fazer isso. E é importante ressaltar que eu não tô falando de todos os jogadores do elenco. Claro que você tem jogadores que vão comprar o sistema tático e vão se vender pelo Xabi Alonso, mas esse sistema coletivo, se não tiver a adesão de todo mundo, se 1, 2, 3 jogadores estiverem fora, já deixa de funcionar. Então o plano existia, você tinha jogadores que compravam, mas se não fosse uma coletividade, uma unidade, um consenso por parte dos jogadores, não ia dar certo. O que leva então a gente pro segundo ponto que derrubou o Xabi Alonso, que é exatamente a gestão do Real Madrid e o todo-poderoso Florentino Pérez. No Real Madrid existe uma regra não escrita que todo técnico aprende muito rápido enquanto tá lá no clube. Quem manda não é o treinador, é o Florentino Pérez. O técnico tem uma liberdade até o momento que essa liberdade encosta nos interesses políticos, midiáticos e institucionais do clube. E a partir daí, a hierarquia fica clara. Isso porque no Bernabéu o comando é passageiro, enquanto a presidência não. O primeiro grande sinal disso apareceu lá em outubro no Clássico contra o Barcelona, onde o Real venceu por 2-1. Isso porque no segundo tempo, como a gente já discutiu aqui no vídeo, com o Barcelona pressionando ali pro empate, o Xabi Alonso tirou o Vinícius Júnior e colocou o Rodrigo, que ele considerava mais confiável na questão sem a bola, o que de fato ele é. E a reação do Vini Júnior naquele lance foi pública, foi clara, foi simbólica. Ele deixou evidente que não concordava com o que estava acontecendo, que se sentia injustiçado e protestou contra a substituição.
algo que qualquer clube do mundo, pelo menos internamente, teria no mínimo conversado com o jogador para reforçar uma autoridade do técnico. No Real Madrid, isso não acontece. Não houve absolutamente nenhuma consequência por parte disso, não teve uma multa, não teve uma bronca, não teve absolutamente nada que aconteceu em defesa do Xabi Alonso. E ali a mensagem do Real Madrid foi extremamente clara. Os jogadores, as estrelas do clube, podem contestar a decisão do treinador e o treinador é que tem que lidar com isso. E a situação se repetiu ainda de forma mais pesada na final da Supercopa contra o Barcelona. Mas é importante ressaltar que, pra mim, a substituição que o Xabi Alonso fez nos minutos finais da partida, tirando o Vini Júnior, foi um grande erro. Pra mim, ali foi mais uma tentativa desesperada até de tentar mostrar poder, de tentar mostrar força no vestiário do que qualquer outra coisa, mais uma teimosia dele do que realmente um benefício para a equipe, já que o Vini vinha sendo um dos principais jogadores do Real Madrid, tentando buscar ali o empate contra o Barça. E exatamente essa substituição, dessa vez feita mais por uma teimosia do que por uma entrega tática, do que por alguma coisa pensando no sistema, foi a gota d'água que serviu para derrubar ele. Porque no Real Madrid, mexer com certas peças não é só mexer no time. Substituir o Vinícius, que tava jogando bem num jogo grande, é mexer com a imagem. E quando o técnico faz isso sem ter um respaldo público e claro do presidente, ele fica completamente exposto. E não importa se a decisão faz sentido no campo. O que importa é quem se sente atingido fora dele. E é aí que a figura do Florentino Pérez entra de vez. Porque no Real Madrid só existe uma autoridade real e ela não fica na beira do gramado. É o Florentino Pérez que define o tom do clube. Ele que escolhe quem tem voz. Ele que escolhe quem pode errar e quem não pode. Técnico nenhum vai sobreviver se não tiver, antes de tudo, alinhado politicamente com o presidente, e o Alonso nunca pareceu ter esse escudo. Quando o Florentino optou pelo silêncio na substituição do Vinícius Júnior no El Clássico de outubro, ele não estava sendo neutro, ele estava tomando um partido, ele estava decidindo. Ao não defender o treinador publicamente, ou pelo menos internamente, depois daqueles episódios claros de desgaste com as principais estrelas, envolvendo também o Valverde e o Bellingham, ele sinalizava pro vestiário onde estava o verdadeiro poder. E a partir desse momento, o destino do técnico vira só uma questão de tempo e não de resultados. E pra mim, no final das contas, a demissão do Xabi Alonso não surge por conta de um resultado ruim, não surge porque ele perdeu a final da Supercopa pro Barcelona. Ele surge dessa constatação de que no Real Madrid projeto nenhum tá acima de quem manda no clube e dos jogadores. No momento da gravação desse vídeo, o Arbeloa foi anunciado como o substituto do Xabi Alonso no Real Madrid, enquanto o espanhol agora vai procurar novas oportunidades no mercado e deve ficar sem emprego possivelmente até depois da Copa do Mundo. Existem alguns nomes que até são especulados, como por exemplo a possibilidade do Liverpool, clube onde ele também já jogou e tem uma boa relação, porque a depender de como os Reds vão terminar essa temporada, o futuro do Arne Slot pode acabar sendo colocado em dúvida. Outros clubes também aparecem ali como oportunidades nesse momento, como o Tottenham, que tá numa situação complicada com o técnico Thomas Frank, e nos Spurs o Alonso teria um elenco disposto a se sacrificar pelo sistema tático, como eles já fizeram na época do Ange Postecoglou. O Manchester United também aparece como uma opção, só que depois da grande decepção que foi com o Real Madrid e o caos interno que vem sendo o Manchester United, inclusive com alguns portais como o The Athletic dizendo que agentes de grandes técnicos estão afastando oportunidades do United pela bomba que vem sendo o clube, isso é uma oportunidade que fica mais fria no momento. Mas independente de onde o Alonso for, pra mim, ele tem total capacidade e nome pra assumir um grande clube no futebol mundial ainda. E eu tenho certeza que ele vai fazer um ótimo trabalho. Porque, no fim das contas, a passagem do Xabi pelo Real Madrid diz muito menos sobre a capacidade dele como treinador e muito mais sobre o lugar onde ele tentou implantar esse projeto. O Real Madrid não é um clube de processos longos, é um clube de resultados imediatos. E a partir do momento que ele passou a tentar desafiar isso, não só na questão tática, mas quando percebeu a questão do poder dividido, tentou ganhar esse poder na base da teimosia, ele perdeu o controle completo da situação. E talvez essa seja a grande lição da história. O Real Madrid não se adapta ao treinador, é o treinador que precisa se adaptar ao Real Madrid. E isso pode explicar ainda mais o sucesso do Ancelotti no clube. Um treinador que exatamente tem isso como característica. O fato é que o Xabi Alonso segue sendo um técnico extremamente promissor, inteligente e preparado. Ele só escolheu um cenário extremamente hostil para tentar impor o seu projeto coletivo, que exige uma disciplina e um sacrifício de todos os jogadores. Em outros contextos, com jogadores dispostos a comprar a ideia, ele pode e provavelmente vai voltar a vencer. No Bernabéu, porém, a regra continua a mesma de sempre. Ou você ganha agora, ou você cai. Mas aí tal, por que o Xabi Alonso não funcionou no Real Madrid?
pra mim. Eu quero saber a sua opinião, não esquece de deixar aí nos comentários o que você pensa sobre tudo isso, se você discorda, concorda, se você tem alguma coisa a adicionar. Eu sempre quero saber o que vocês têm a dizer. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal. A gente também tem um Discord oficial do Clube do Fute, o link tá no primeiro comentário fixado, lá a gente tá sempre debatendo sobre futebol, falando sobre tudo que tá acontecendo, principalmente agora que tá rolando a janela de transferências, então não deixa de entrar aqui no Discord pra gente continuar falando sobre esses assuntos. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.